Shalom Adonai. Bom dia a todos. Estamos iniciando aqui mais uma aula, mais um conteúdo, mais um momento juntos para crescermos, ampliarmos e redimensionar nossas ideias dentro de um conteúdo muito extraordinário que estamos provendo na história da igreja, relacionado e também diretamente inserido dentro do conteúdo programático da história da igreja. Hoje iremos falar a segunda parte, já entrando no envolvimento e na contribuição de Agostinho para a história da teologia. Agora, também eu quero, antes de iniciar essa aula, te pedir, se inscreve no canal. Se inscreve no canal aí, nos dá essa contribuição. Além de se inscrever no canal, também dê o like aí no vídeo e compartilhe o conteúdo para nós crescer, avançar e ampliar cada vez mais. Bom, vamos falar de Agostinho? Agostinho, ele marca um fim, tá? De uma era e o início de outra, nós podemos falar. Ele é considerado o último dos escritores da antiguidade e o precursor da teologia medieval, tá? A princípio, as correntes da teologia da antiguidade, elas vão convergir para ele e dele vão fluir as correntes, não somente do escolasticismo medieval, mas também até da teologia protestante do século XVI. Tá? Alguns rotularam a corrente teológica iniciada por Agostinho e até que se estendeu durante os séculos da teologia ocidental de agostinismo, tá? E até eles identificaram corretamente que a sua característica principal, a característica principal de Agostinho, era justamente a ênfase na supremacia absoluta de Deus e na consequente fragilidade e dependência absoluta da alma da graça de Deus. Esse ponto central da teologia de Agostinho, obviamente, não era uma ideia completamente nova e até apresentada por ele. Pais da igreja anteriores a ele também acreditavam na supremacia de Deus e na dependência da alma humana, na graça, e assim eles a ensinavam. Agostinho, no entanto, ele vai dar um novo enfoque a essas ideias e correntes, tá? E vai, dentro dessa proposta, reunir em uma nova forma, vamos dizer assim, essa proposta justamente como uma proposta em que vai se tornar a mola mestra, o eixo mestre do pensamento cristão nesse período. Tá? Então o agostinismo vai introduzir na corrente do pensamento cristão o que é chamado do monergismo. Então ele, Agostinho, que é o fundador e o implantador na teologia do denominado monergismo, que é a ideia e a crença de que a agência humana é inteiramente passiva e a Deus é totalmente determinante, tanto na história universal quanto na salvação individual. Então aí está declarado o que vem a ser e o que defende o monergismo. Muitas pessoas as conheceram e já conhecem e já discorrem sobre a questão ou a premissa da predestinação proposta por Agostinho, que automaticamente associada está, né, dentro da postulação do reformador protestante do século XVI, o João Calvino. No entanto,
essa perspectiva mais ampla, ela vai consistir na ideia monergística de Agostinho a respeito da providência e da salvação, nas quais Deus é o único agente e a energia ativa, ao passo que os seres humanos, tanto coletiva como individualmente, serão ferramentas e instrumentos da graça ou ira de Deus. Então, a teologia cristã, antes de Agostinho, ela admitia o conceito do relacionamento entre Deus e o mundo, até chamado de sinergismo. A ideia e a crença de que a agência de Deus e a agência humana cooperaram mutuamente de algum modo para produzir essa história e a salvação. Então, os cristãos ortodoxos sempre creram, é claro, que o poder e a graça de Deus, eles são supremos. Mas quase todos os teólogos pré-agostinianos admitiam que Deus concede aos seres humanos certo grau de liberdade para vir a tomar determinadas decisões cruciais. Embora Agostinho nunca tenha rejeitado totalmente a liberdade humana, o teor global do seu pensamento, ele vai militar contra qualquer liberdade genuína dos seres humanos e de frustrar a vontade perfeita de Deus. Deus sempre vai conseguir impor sua vontade, mesmo quando os seres humanos pecam e realizam as ações iníquas. O Deus de Agostinho é a realidade que de tudo determina, cujo poder é a característica, no caso, principal. Outro, sim, que tem grande consideração e importância é que Agostinho ele propôs um esforço enorme para preservar tanto a liberdade humana quanto a bondade de Deus. Até está claro que o seu Deus ele é acima de tudo um governante imperial do universo e a única coisa que não pode ser sacrificada e a nenhum preço é justamente o seu poder absoluto. É esta a base do pensamento de Agostinho que compõe as doutrinas mais associadas ao seu nome. A vida e o ministério de Agostinho. A vida de Agostinho é muito mais conhecida de todos os pais da igreja primitiva. Na realidade, nós sabemos mais a respeito dele do que de, podemos dizer assim, qualquer que seja a outro teólogo da antiguidade. Não se ouve tanto falar de Irineu, de Tertuliano, de Justino, mártir, né? Dos próprios, vamos assim, outros, Dionísio Areopagita, Dionísio o Areopagita e outros que nós poderíamos aqui mencionar, não são tão mencionados, não são até tão discorridos e fizeram obras de grande contributo, como o caso de Orígenes, que teve um grande parcela de contribuição para a teologia bíblica e a própria hermenêutica bíblica. Mas quando se vai discorrer sobre a teologia, vamos dizer assim, no aspecto histórico, é o Agostinho que vai ser mais, quem sabe, dialogado, debatido e desenvolvido no sentido temático. Porque ele é o responsável por escrever uma das primeiras autobiografias razoavelmente fidedignas e até pormenorizadas, chamada Confissões. Embora essa até seja considerada uma escrita devocional, porque ela é desenvolvida toda em forma de oração para relatar a denominada jornada espiritual e dar graças a Deus, tá? As Confissões de Agostinho, elas vão revelar muita coisa a respeito da sua infância. Família, juventude,
as suas lutas, naqueles tempos, a sua saúde física e mental, a sua conversão, o seu desenvolvimento teológico, né? A sua vida como clérigo de destaque na África do Norte. Então, Agostinho vai omitir pouca coisa, ou até podemos dizer quase nada, de seus leitores. Vai fazer uma exposição com detalhes íntimos dos seus pecados da infância e até da vida adulta, e vai enfatizar em cada momento a sua própria depravação total, bem como o poder da graça de Deus para curar e para transformar. Então, as confissões, elas vão revelar que Agostinho, ele era um pessimista a respeito da humanidade, inclusive até da sua própria e otimista teologia, e também, até vou ampliar aqui, da sua própria proposta, teologia e discurso, vamos assim, soterológico sobre a graça divina. Então, em 354, Agostinho vai nascer lá em Tagaste, como nós trabalhamos, e já até discorremos sobre esse assunto, mas, na verdade, ele vai se tornar o grande expoente, não vai ser lá em Cartago, na África. Ele vai se tornar o grande expoente, vai ser em Hipona, porque quando ele assume o bispado de Hipona, é que ele começa a ter esse desenvolvimento nos seus escritos teológicos e nas suas apologias teológicas. Justamente é em Cartago que ele começa a ser influenciado, mas é em Hipona que ele vai ter a sua grande ascensão, né? Então, Agostinho, nós podemos dizer que a teologia dele foi uma teologia de grande proporção e de grande importância dentro do contexto histórico da teologia. A produção literária de Agostinho foi tão vasta que é impossível encontrar até em seus escritos praticamente qualquer que seja o tema que você quiser propor e imaginar. Ele escreveu a respeito de muitos assuntos, inclusive sobre a questão dos desdobramentos da filosofia, porque eu já falei num vídeo que ele é filósofo, da psicologia, da teologia, que veio a surgir em eras posteriores e outros até depois a sua morte foram publicados. Alguns comentaristas e historiadores vão considerar primeiro ele como um psicólogo, por até ele ter explorado o plano subconsciente da mente humana. E as suas reflexões sobre a criação já vão antecipar, em linhas gerais, a questão da evolução, já que ele rejeitava a interpretação literal dos 7 dias da criação e entendia os dias da criação como época ou eras de duração indefinida, durante as quais Deus operou na natureza para criar os seres humanos. Então ele já tinha na sua mente uma proposta de um dispensacionalismo. Por isso que eu defendo que dispensacionalismo nasce muito antes de Darwin. Tá? Pertinente para a nossa história é que, infelizmente, os escritos de Agostinho, eles vão conter e vão possuir muitas contradições aparentes. Os seus pensamentos a respeito de muitos assuntos teológicos, eles vão ser desenvolvidos, discorridos, alterando no percurso do tempo por essas questões. E é importante até notar essas transições dentro do pensamento agostiniano. Por exemplo, a sua teologia inicial, ela defendia uma ideia não determinista da liberdade humana, contra os maniqueístas, por exemplo, deterministas, tá? E isto é que Agostinho começa então a argumentar que o pecado e o mal não são de modo algum determinados por Deus. E aí começa já a ser postulado algumas heresias de Agostinho que estão inseridas
aí dentro do calvinismo e do hipercalvinismo, tá? Mas sim o produtor do mal, uso do livre-arbítrio humano. Tá? Posteriormente, em debate até com o Pelágio e com os pelagianos naquela época, e também até os chamados semi-pelagianos, ele vai mudar de opinião e vai começar a interpretar a liberdade humana como a capacidade somente de pecar e de praticar a iniquidade, desconsiderando então a graça divina de transformação. Agostinho também vai colocar a liberdade, tá? E a soberania de Deus acima de toda a liberdade humana. E vai qualificar o arbítrio humano quando deixado por conta própria do iníquo, tá? Também no início de sua carreira teológica. Agostinho vai considerar que a fé era a contribuição humana à salvação, uma ideia até sinergística, tá? Posteriormente, e uma reação a Pelágio, considerando que a fé era uma dádiva de Deus e uma ideia mais compatível com o monergismo. A teologia de Agostinho, por exemplo, ela é mais, vamos dizer assim, evolucionária do que inconsistente. É preciso ter cuidado até para não interpretar de uma maneira errada o Agostinho. Embora tenha deixado ele tensões, tá, não resolvidas na sua teologia, Agostinho sempre vai, nós não podemos negar isso, que ele vai lutar pelo ideal da total consistência da teologia sistemática. Da mesma forma até que os pais capadócios vão reconhecer a existência do mistério supostamente proposto por Agostinho. E Agostinho vai comentar que a doutrina da Trindade era misteriosa e que perigosa, pois se você negá-la, vai perder a salvação, mas tentar compreendê-la, vai perder a cabeça. Então, claro que isso não impediu de escrever centenas de páginas explorando o ministério e até tentando torná-lo tão inteligível quanto possível. Mas em sua carreira de bispo e de teólogo, Agostinho constantemente permitia que os seus pensamentos fossem moldados pela necessidade do momento sob a autoridade da palavra de Deus. Então, portanto, ao ser confrontado com uma nova heresia, ele vai dispor de um repensar da sua teologia anterior para combater, reconhecer abertamente, inclusive, que tinha escrito coisas no início da carreira que eram inconsistentes com seu pensamento maduro, porque Pelágio, inclusive, e os pelagianistas surgiriam mais tarde no seu caminho. E quando ele vai analisar mais profundamente essa heresia, é que ele vai perceber que algumas das suas opiniões elas estão expressas na ocasião e que elas poderiam ser interpretadas de uma forma que viria a reforçar, e por isso é que ele as vai reformular. Então, de fato, nós temos que considerar que muitos cristãos naquela época de Agostinho já passavam de um extremo para o outro. Não tinham aquela fixação e ainda aquela formulação definida. No presente, nós podemos estudar, até podemos discorrer e argumentar partes até da teologia global do Agostinho e focalizarmos principalmente no seu pensamento mais maduro. Aquele pensamento que vai desenvolver paulatinamente no decurso das 3 etapas importantes das controvérsias que ele vai propor. Então, na primeira, o seu pensamento ele vai ser moldado justamente pela necessidade de combater o maniqueísmo. É aqui que ele inicia. Depois, contra essa seita, ele vai lançar um ataque totalmente apologético, no qual vai usar o neoplatonismo como aliado e também como arma. Já o neoplatonismo, por sua vez,
vai formar os seus pensamentos subsequentes a respeito de Deus e de um relacionamento entre Deus e o mundo. Já na segunda, Agostinho vai procurar combater o cisma donatista em sua própria região. Contra ele, então, vai desenvolver-se ideias a respeito da igreja, do sacerdócio e dos sacramentos que se tornarão marcos à teologia católica. Na terceira e última etapa, Agostinho vai rebater as ideias de Pelágio e dos seus simpatizantes, e com isso vai desenvolver as suas próprias ideias distintas a respeito da depravação humana e da soberania de Deus. Então a Igreja Católica, ela nunca vai aceitar completamente as opiniões de Agostinho, mas elas vão rejeitar com firmeza os ensinos do Pelágio e dos seus seguidores, e em grande parte até graças à influência dele, os conceitos antipelagianos de Agostinho vão se tornar uma fonte constante de criatividade, bem como também de controvérsia, tanto do pensamento católico como do protestante, principalmente tendo as igrejas orientais que nunca os aceitavam. Tá? Então, é dentro dessa proposta toda que nós discorremos que Agostinho teve a sua parcela de contribuição, teve o seu contributo, tornou-se afamado na sua teologia, tem um legado deixado e absorvido dentro do calvinismo, do hipercalvinismo e do próprio monergismo até hoje, que é batido e debatido. Porém, claro, possui muitos erros, possui muitas contradições e possui, claro, circunstâncias e postulações que até hoje são mal interpretadas também. E era isso que nós tínhamos para hoje, dentro da sua proposta de História da Igreja, falando sobre a teologia de Agostinho, aqui no seu canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico.